Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que talvez esteja aí na sua casa agora, em cima da mesa, dentro do armário, ou até no seu café da manhã, a granola. Mas antes, porém, de continuar, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo. E é muito importante você se inscrever, por quê? Porque quando chegar assuntos dessa natureza, o YouTube vai notificar você e você vai receber aí o assunto e vai dar aquela moralzinha pra gente para poder pagar os boletos, tá bom? Continuando então, pessoal, olha só, a granola. Mas calma, eu não quero falar só de granola. Eu quero falar da história dela, da origem, de como o alimento simples atravessou décadas, países, culturas e chegou até a nossa mesa hoje. Porque às vezes a gente come as coisas no automático e esquece que existe uma história gigantesca por detrás dos alimentos. Eu gosto muito de pensar nisso. Inclusive, pega um café aí comigo, porque hoje o papo vai longe. Você já parou para pensar? Quem foi a primeira pessoa que olhou para uma mistura de grãos e pensou: isso aqui pode virar alimento? Cara, isso é muito antigo. A história da granola começa no século XIX, nos Estados Unidos. Naquela época, o mundo já começava a passar por mudanças muito fortes. As cidades crescendo, a industrialização chegando, estilo de vida ficando mais acelerado e junto com isso começaram também os problemas ligados à alimentação. Muito alimento processado, começando a surgir hábitos ruins, exageros. E aí entra um homem chamado James Caleb Jackson. É isso mesmo. Ele era médico e acreditava muito que a alimentação tinha ligação direta com a saúde física e também mental. E olha que interessante isso. Hoje a gente fala disso o tempo inteiro. Mas naquela época, isso ainda era algo muito novo. Então ele criou uma mistura de grãos assados chamada granula. E dizem que era duro igual pedra. Para comer precisava deixar de molho, imagina isso. Aí depois veio outro nome importante nessa história. John Kellogg. Sim, o mesmo John Kellogg dos cereais. Ele ajudou a popularizar esse conceito de alimentação baseado em grãos. E olha como as coisas evoluem. O que começou com alimentos simples, quase medicinal, virou um mercado mundial. Hoje a granola está no café da manhã de milhões de pessoas. Mas sabe de uma coisa interessante? A granola mudou junto com um comportamento da humanidade. Antigamente, ela era vista quase como um alimento alternativo. Depois, virou símbolo de vida saudável. Depois, virou alimento fitness. Depois, gourmetizaram tudo. Hoje, você encontra granola com chocolate, com castanha, com frutas vermelhas, sem açúcar, proteica, vegana. Mas a essência continua sendo a mesma. Mistura de grãos, energia, praticidade, crocância e sabor. E talvez seja isso que faz ela continuar tão forte até hoje. Porque o ser humano muda, mas continua procurando praticidade. Agora deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Quando eu olho para a granola, eu não vejo só produto. Eu vejo agricultura, porque praticamente tudo ali nasceu da terra. Aveia, milho, castanha, frutas, sementes. E isso me faz pensar numa coisa muito louca. A humanidade inteira depende dos grãos. Sem os grãos, civilizações inteiras não existiriam. O arroz sustentou povos asiáticos. O trigo ajudou a construir império. O milho mudou economias. E o café movimentou países inteiros. Olha como isso é profundo. Às vezes a gente acha que a tecnologia sustenta o mundo, mas antes da tecnologia vem a comida. Antes da comida vem a terra. E por isso eu acho bonito o nome Terra dos Grãos. Porque no final, tudo começa na terra. E eu percebo também uma mudança muito interessante acontecendo hoje. As pessoas estão começando a voltar para alimentos mais naturais. Talvez porque o mundo ficou rápido demais, muito industrializado, muito artificial, muito imediato, e aí o ser humano começa a buscar novamente simplicidade, origem
ingredientes que ele consegue entender. Você percebe isso? Hoje as pessoas querem virar o pacote e ler os ingredientes. Antigamente ninguém ligava para isso. Hoje ligam. E talvez isso seja bom, porque cria consciência. Agora deixa eu contar uma curiosidade. Você sabia que durante muito tempo a granola ficou ligada ao movimento hippie nos Estados Unidos? Lá nos anos 60 e 70, porque ela representava vida natural, menos industrialização, alimentação alternativa. Olha como o alimento também comunica comportamento. Isso é fascinante para mim. Conta para mim aqui nos comentários qual é a maneira que você usa a granola. Qual foi a primeira vez que você conheceu esse alimento? Enfim, qual que é a sua experiência com granola? Deixe o seu comunicado aqui embaixo para a gente saber. O café comunica, o vinho comunica, a comida comunica. Às vezes você entra numa cafeteria e percebe que ela vende muito mais que café. Ela vende experiência. E eu acho que a granola também entra nisso. Hoje, ela não é só comida. Ela virou estilo de vida. E aqui na Terra dos Grãos, a gente tenta respeitar muito isso. Porque não adianta fazer produto pensando só em preço. As pessoas sentem quando existe cuidado. Sentem quando existe verdade. Sentem quando existe história. E talvez seja isso que esteja faltando em muitas marcas hoje. Humanidade. Hoje muita empresa fala com algoritmo. Poucas falam com pessoas. E eu acredito muito numa coisa. Produto bom precisa ter alma, precisa ter identidade, precisa ter propósito. Porque senão vira só mais um pacote na prateleira. Agora, olha uma reflexão interessante. Você já percebeu como algumas comidas trazem memória? O cheiro de café lembra alguém. O bolo lembra a infância. A granola lembra uma fase da vida. A comida da avó lembra segurança emocional. Cara, isso é muito forte. O alimento não alimenta só o corpo, ele alimenta a emoção também. Talvez por isso comida tenha tanto valor afetivo. E talvez seja por isso também que tantas famílias se conectam ao redor de uma mesa. Porque comida aproxima pessoas. Eu penso muito nisso hoje em dia. No mundo onde todo mundo está correndo, olhando tela, vivendo acelerado, sentar e tomar um café virou quase um ato de resistência. E talvez você esteja me ouvindo agora neste momento, tomando um café, comendo alguma coisa, trabalhando, dirigindo. E eu agradeço muito a sua companhia aqui, porque essa troca é muito verdadeira para mim. E eu quero trazer mais conteúdos assim, falando da história dos alimentos, da origem das coisas, do café, da pasta de amendoim, dos grãos, da agricultura, da vida. Porque no final das contas, a comida conta a história da humanidade. E às vezes, a gente só precisava desacelerar um pouco para perceber isso. Até o próximo vídeo.